o primeiro facto internacional e pergunto-lhe para já, é relacionado aos Estados Unidos da América, que condenam o ataque à Embaixada de Cuba. Qual é que, na sua opinião, lhe parece ter sido a razão, o motivo deste ataque à representação diplomática? Bem, irmã, isso só uma investigação acurada dos serviços de investigação dos Estados Unidos irão determinar as causas reais deste ataque com chamadas bombas Molotov, uma espécie de bombas caseiras contra a Embaixada de Cuba em Washington. Ato que as entidades cubanas consideram como um ato terrorista, mas isso também só através de uma investigação se poderá determinar se foi um ato terrorista ou se foi um ato qualquer de rebeldia da parte de qualquer, enfim, cidadão ou eventualmente um indivíduo fora das suas capacidades mentais. Mas é um ato que também parece ser recorrente, porque dizem que em 2020 também houve alguém que disparou, não é, contra essa embaixada e esse indivíduo foi detido, julgado e condenado. De resto, o momento em que este ato aconteceu, isto é, durante a Assembleia das Nações Unidas e o discurso do presidente cubano na ONU, pode estar a indicar que seja um ato de protesto dos exilados cubanos nos Estados Unidos, que são contrários ao regime, não é, socialista ou comunista cubano. Cuba, que nos últimos tempos também tem vindo a assistir manifestações, mesmo no território cubano, contra, não é, o custo de vida e por outras práticas que não agradam a uma certa franja da população cubana. De resto, o governo dos Estados Unidos já anunciou, já condenou também, não é, este ato e, com base nas convenções das Nações Unidas sobre as relações diplomáticas e consulares, tinha que fazê-lo e até deve garantir a segurança a essa missão diplomática cubana nos Estados Unidos, que é fruto, não é, de uma tentativa de reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba, levadas a cabo pela administração Obama em 2015, porque antes disso nem sequer havia esta missão diplomática cubana nos Estados Unidos e dos Estados Unidos em Cuba. E se espera que este ato não venha a perigar estes níveis de cooperação diplomática que foram restabelecidas desde então entre Cuba e os Estados Unidos. Era precisamente aí que eu queria chegar. Considerando que se trata de um ato de protesto, isto não desencorajaria qualquer pretensão do Estado americano em levantar o embargo que tem a respeito de Cuba e também a sua presença, portanto, de Cuba na lista negra dos Estados Unidos como um país, um potencial patrocinador de ações menos simpáticas pelo mundo. O que é que lhe parece? Não sei se eu percebi bem a questão. O que eu lhe pergunto é se efetivamente chegar à conclusão de que este ataque resulta de um ato de protesto contra Cuba, não encorajaria os Estados Unidos a fazer a manutenção do embargo, a permanecer com o embargo que tem sobre Cuba? Sim. Dependeria do peso desta manifestação, se este ato corresponde a um ato de manifestação contra o governo cubano e se faz parte de uma rede bastante significativa de lobbies dos cubanos nos Estados Unidos. Mas, independentemente disto, a política dos Estados Unidos sobre o embargo de Cuba, sobre o embargo que pende sobre Cuba há mais de 60 anos, é uma política independente dessas manifestações, não é? O governo americano saberá o momento ideal para que levante este embargo. O último presidente que tentou levar isto a cabo foi o presidente Obama, mas muitas das suas políticas foram depois canceladas pelo presidente Trump e também o presidente Biden não, digamos assim, reverteu o curso das coisas, não é? De resto, o embargo sobre Cuba tem vindo a ser contestado até pelos demais Estados do mundo. Basta, Armando, vir os demais discursos dos presidentes das várias nações nas Assembleias da ONU para pedirem que o embargo seja levantado, numa espécie de coro coletivo, não é? Aliás, Quer dizer,
Fez parte deste movimento o presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves de Lourenço, no seu discurso em sede da Assembleia Geral da ONU, também solicitou que se refletisse sobre isto. Exatamente. Enfim, Angola, enquanto um Estado amigo de Cuba e vice-versa, tem vindo a fazer este apelo também nas Nações Unidas, e não só, para que os Estados Unidos levantem este embargo econômico que pende sobre Cuba. É o mínimo que pode fazer, tendo em conta esses laços históricos que existem entre os dois Estados. Se espera só que estes apelos dos vários chefes de Estado não caiam em ouvidos de mercadores, porque até agora os Estados Unidos não se demovem desta sua política de embargo contra Cuba, que tem estado a criar várias dificuldades, criaram e continuam a criar várias dificuldades de empregabilidade, de crescimento econômico, enfim, de relacionamento econômico entre Cuba e vários estados do mundo. E depois também essa lista se insere em outros estados, mesmo no nosso continente, com realce para o Zimbábue, também em função das reformas do antigo presidente Robert Mugabe, reformas fundiárias, também viu-se abraços com sanções, né, que ainda não foram levantadas. Enfim, são dessas coisas que muitos estados do mundo hoje apelam para a reestruturação da ordem financeira internacional, para que seja uma ordem independente de poderes de barganha da parte de poucos estados do mundo, porque essas sanções são sanções unilaterais, não são sanções multilaterais aprovadas em sede das Nações Unidas, que perigam, que colocam em causa não só a sobrevivência do Estado, mas também o bem-estar das populações. Enfim, o governo dos Estados Unidos deverá pensar, se calhar, em levantar estes embargos, porque depois também acaba por desgastar a sua imagem ao nível internacional, não é? Acho que não lhes fica bem ouvir em casa própria os vários presidentes do mundo solicitarem que o embargo sobre Cuba seja levantado, e isto vem sendo feito há mais de 60 anos, não é algo novo. Pois. E mesmo assim os Estados Unidos não se demovem, né? Enfim, vamos esperar para ver o que essa investigação irá determinar, mas independentemente do impacto deste lançamento de Molotov contra a Embaixada de Cuba, o governo dos Estados Unidos é autônomo em decidir manter ou levantar o embargo que pende sobre Cuba. Mesmo para encerrar este assunto, eu pergunto-lhe como é que caracteriza a declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos a respeito do assunto, que pareceu assim uma declaração muito genérica, despida de qualquer emoção diretamente relacionada com o facto que ocorreu na Embaixada de Cuba? Bem, é uma declaração normal, né? Os Estados Unidos também, se calhar, o governo dos Estados Unidos, se calhar, não tem todos os dados à mão para fazer uma afirmação com precisão, não é? Para uma condenação com precisão, não é? Mas o facto de ter se manifestado, de ter contestado, de ter criticado este ato de lançamento de molotovs contra a embaixada cubana em Washington, revela que é um assunto que lhe preocupa e muito provavelmente levará a cabo a investigação necessária para determinar os praticantes deste ato, não é? De formas até para ficar claro que não são os Estados Unidos que estão por detrás disso, a fim de manter-se esse nível de relações diplomáticas que são necessárias entre Cuba e os Estados Unidos.